Amém. Eu quero ler um texto com você que está em Lucas. Obrigado, Felipe. João capítulo 7. Está no telão ou não? Galera do telão conseguiu receber aí? João 7, 37 e 38. Olha o que diz esse texto. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão um rio de água viva. Fluirão rios de água viva. Levanta a mão e diga: do meu interior. Diga: eu creio. Do meu interior fluirão rios de água viva. Toda obra que Jesus quer fazer em mim e em você começa em primeiro lugar do nosso interior. Deus nunca começa fazendo uma obra em mim e em você de maneira externa. Tudo que Deus vai fazer começa dentro de mim. Ministra para quem está do seu lado. Permita que Deus faça uma obra dentro de você. Por favor, meu bem, se é o seu marido, se essa é sua esposa, diga para ele: por favor, meu bem, permita, meu amor, que Jesus faça uma obra dentro de você. Muitas vezes eu vejo pessoas buscando que o Senhor faça algo na casa, mas antes de fazer na casa, Ele tem que fazer no coração. Muitas vezes eu vejo pessoas buscando uma paz para a sua casa, mas não tem paz no coração. Ei, gente. Eu vejo gente buscando um amor para a sua casa, mas não tem o amor no coração. Ei, gente. Eu vejo gente buscando uma casa fiel, mas não tem fidelidade no coração. Ei, gente. Tudo que Deus vai, diga comigo, tudo que Deus vai fazer começa dentro de mim. Faz assim com a mãozinha e daí começa a fluir. E começa a fluir como rios, como rios, como rios, como rios, como rios. Irmãos, hoje é uma noite de batismo, é uma noite onde nós selamos publicamente o início de uma nova história. Diga glória a Deus. Mas é uma nova história, meu irmão e minha irmã, que começa por dentro. Por dentro. Eu acabei de ministrar o pessoal que vai ser batizado e eu disse: na minha opinião e na leitura bíblica que eu faço, ninguém pode declarar eu quero ser batizado se não for movido pelo Espírito de Deus. Porque o batismo não é obra da carne, o batismo é uma obra do Espírito. Então como que alguém chega ao ponto de dizer eu quero ser batizado? Diga comigo, é uma obra do Espírito de Deus. Uma obra do Espírito de Deus. Eu quero descer as águas do batismo. Eu quero nascer de novo. Eu quero mudar a minha vida. Amém, irmãos? Quem aqui já foi batizado? Levanta a mão para eu ver. Amém? E desde o seu batismo, você tem caminhado como uma nova criatura? Amém, irmãos? Amém, não amém, mais ou menos amém? Amém com glória a Deus? E não amém com glória a Deus? Porque o batismo é uma introdução para que eu seja uma nova criatura. Eu bato sempre na tecla que o batismo não te chama para ser um homem perfeito, mas te chama para ser um homem e uma mulher que vivam uma nova história. Uma nova realidade. Vamos viver uma nova história, irmãos? Vamos viver uma nova realidade? Amém? Quem aqui acha que precisa viver uma nova história, uma nova realidade? Amém? Esses dias eu estava numa aula aqui com os casais e eu perguntei qual é a diferença, a única diferença entre uma verdade e uma mentira. Então começaram a se levantar várias hipóteses. E eu falei, na minha opinião, a única diferença entre uma verdade e uma mentira é a prática. Se aquilo foi praticado, é uma verdade. Mas se aquilo foi bem dito, dito de maneira linda, eloquente, bem pontuada, discursiva, mas não tem prática, isso é uma mentira. Então a diferença entre uma mentira e uma verdade é o que é feito, ou o que foi feito, e não o que é falado. O problema é que a nossa geração está se admirando muito das narrativas que estão sendo faladas. Fala para quem está do seu lado, fala menos, meu amor, e pratica mais, meu bem. Fala para ele, fala menos, meu amor, pratica mais, meu bem. Se é o teu marido, diga assim, ó, eu não me impressiono com as suas narrativas. Fala aí, se você tem intimidade, diga, eu não me impressiono com as suas narrativas, meu bem.
Porque, infelizmente, nós estamos numa geração que está se impressionando com as narrativas. Olha como que ele falou, olha a roupa que ele vestiu, olha o botox, olha o dente, olha... Jesus não se impressiona com narrativas. Jesus quer que nós tenhamos uma vida de prática do Evangelho. E o novo nascimento é uma decisão prática. Infelizmente, eu vejo muitas pessoas que desceram as águas do batismo, mas não mudaram de vida. Mais misericórdia, vamos, mais misericórdia. Eu vejo pessoas que se batizaram, mas não mudaram de vida. Não deixaram de ser quem era. Irmãos, em nome de Jesus, se você é uma pessoa desça as águas do batismo hoje. Se você se batizou e não mudou de vida. Se você se batizou e a sua vida não tem nada a ver com Jesus, é distante de Jesus, entra nessa piscina hoje e diga, eu quero ser como Jesus. Quero viver como Jesus viveu. Quero amar como Ele amou. Quero perdoar como Ele perdoa. Quero crescer como Ele cresceu. Quero ver como Ele vê. Quero entender como Ele entendeu. Em nome de Jesus. Porque, irmãos, nós temos vários visitantes hoje. Deixa eu te explicar. A comunidade Zoe não é uma igreja religiosa. Ninguém veio aqui por obrigação para bater um ponto, bater um cartão. Nós somos uma igreja que ama Jesus. Acredita no poder da oração. Faz discípulos. Nós somos uma igreja de verdade. E é por isso que o pastor está assim, irmão. Eu não vim de terno, não vim de gravata, porque eu não tive tempo para isso. Na verdade, meu terno nem serve mais, irmão. Tão gordo que eu estou. Mas nós somos uma igreja de verdade. Comigo assim, porque o evangelho só funciona na verdade. Tem um monte de gente que fala do evangelho, mas o evangelho não funciona na vida dele. Ele não tem a paz que o evangelho diz que dá. Ele não tem a bênção que o evangelho diz que dá. Ele não tem a prosperidade que o evangelho diz que dá. Ele não dorme o sono do justo, como o evangelho diz. Que um filho de Deus pode dormir. Que evangelho é esse? O seu evangelho funciona? O seu evangelho funciona? O evangelho funciona na sua vida? Porque para um evangelho funcionar, ele tem que ser prático. Sermão do Monte. Leia esse texto comigo. Conclusão do Sermão do Monte. Mateus capítulo 7. Olha as palavras de Jesus. Conclusão do Sermão do Monte. Mateus 7, a partir do 13. Entrem pela porta estreita. Irmão, isso aqui é o quê? O que você acha? Esse chamado de Jesus é um pensamento? O que você acha? É uma sensação? É um convite a uma ação? O que você acha que é isso aí? Entrem pela porta estreita. Hã? É uma decisão. Diga comigo, é um convite prático. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva para perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram ou os que se acertam com ela. Irmão, vida larga demais, vida fácil demais. O que está dizendo? Diga comigo, o evangelho é um convite para uma porta estreita. Próximo versículo, 15. Cuidado com os falsos profetas. Diga isso comigo mais uma vez. Cuidado com os falsos profetas. Qual é o convite do falso profeta? Presta atenção numa coisa, irmãos, e nós temos vivido isso nas nossas gerações. Todo falso profeta quer alargar, quer fazer uma reforma na porta, viu, Léo? Todo falso profeta quer reformar a porta. Enquanto Jesus diz a porta é estreita, o falso profeta diz, não é tão estreita assim. Enquanto Jesus diz o caminho é apertado, o falso profeta diz, vamos dar um jeito. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são como lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por aquilo que eles pregam, por aquilo que eles falam. É isso ou não?
Vocês o reconhecerão por aquilo que eles cantam. Pode ir em qualquer show, amigo, qualquer cantor. Viu o que aconteceu com o último cantor que você foi, né? Viu ou não? Não viu? Esses dias eu fui convidado para ir no show de um cantor gospel. E o irmão falou, eu pago o seu ingresso. Eu falei, não vou. Porque canta bonito, a letra é bonita, mas a vida é ridícula. A vida não é compatível com aquilo que canta. Canta bonito, a letra é bonita. Mas o que faz por trás das câmeras, eu não concordo. Eu não vou no show. Eu não dou meu dinheiro para isso. E se você é da Zoe, eu queria te instruir. Faça a mesma coisa. Em nome de Jesus. Irmãos, a gente está ficando impressionado com a postura do que as pessoas falam. E Jesus está dizendo, pelos frutos você reconhece. Pelos frutos. Quais são os resultados que essa pessoa está tendo? Qual o resultado na casa, na família, nos filhos, na fé? Essa pessoa está crescendo em fé, quais são os resultados? Pode alguém colher uva de espinheiros ou um figo de ervas daninhas? Não pode. Versículo 17. Assim, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins. E nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Levanta a mão e diga, isso é o evangelho de Jesus. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. 21, é isso? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que me diz, diga comigo, está falando. A porta para o reino dos céus é uma prática. Entrará no reino dos céus apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Não é aquele que fala sobre a vontade do meu Pai. É aquele que faz. Levante a mão e diga, convite de Jesus para a minha vida. Não é aquele que fala, é aquele que faz. Olha o próximo versículo. Muitos me dirão, olha aí a narrativa, a fala. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, porque vocês praticam o mal. Põe a mão no coração e diga, Espírito Santo, me livra dessa prática do mal. Eu lhes direi claramente. Próximo versículo. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre uma rocha. Caiu a chuva, diga comigo, a chuva sempre cai. Transbordaram os rios, diga comigo, aqui em Joinville os rios sempre transbordam. Sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Preste atenção numa coisa, irmão. Cair a chuva, transbordar o rio, soprar o vento, não é opcional. Se não aconteceu, vai acontecer. A questão é, aquela casa não caiu porque ela tinha os seus alicerces na rocha. Pare de lutar contra o vento. A sua luta é colocar sua casa na rocha. Pare de lutar contra as tempestades. Pare de lutar contra o rio que transborda. A sua luta é colocar a casa na rocha. Próximo. Mas, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Novamente, o que acontece? Novamente, olha o que acontece. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Diga comigo, é a mesma situação. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Essa casa caiu. E por que essa casa caiu? Grande foi a sua queda. Próximo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino.
porque eles a ensinavam como quem tem autoridade e não como mestre da lei. E da onde que vem a autoridade de Jesus, irmãos? Por que Jesus tinha autoridade para ensinar aquilo? Diferentemente dos mestres da lei. Porque Jesus praticava aquilo, irmãos. Porque aquilo era uma prática na vida de Jesus. Diga comigo, quem pratica tem autoridade. Tem autoridade. Mais uma vez, quem pratica tem autoridade. Você logo discerne quem tem autoridade e quem não tem. E não é pelo que é dito, é pela prática que está por trás daquilo que é dito. Nesse Sermão do Monte, Jesus está desejando alinhar a natureza do homem com o caráter de um homem de Deus. A gente sabe a natureza do homem, Jesus também. Mas Jesus está convidando o homem para negar essa natureza e para viver na terra o reino de Deus. Diga comigo, eu posso viver na terra as virtudes do reino de Deus. O que eu preciso para isso? O que eu preciso para isso? Praticar. 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 Irmão, a palavra de Deus, o evangelho não é uma varinha de condão. Pilibim. Não é. É uma vida de prática, irmão. É uma vida de prática. Eu pratico hoje, eu pratico amanhã, eu pratico depois da manhã. E aí quando eu falei naquela prática, eu volto a praticar novamente. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus, é uma vida de prática. Em nenhum momento Jesus pede para que o Pai tire o seu povo da terra. Mas Jesus chama o seu povo para viver um reino diferente na situação da terra. No meio das trevas, Jesus diz, vocês são luz. No meio das trevas, no meio de um mundo que está perdendo o seu sabor, enlouquecendo, Jesus diz, vocês são sal. No meio de tanta fake news, Jesus diz, vocês são a verdade. No meio de tanta narrativa, Jesus diz, vocês são a prática. No meio de tanta falta de prática, Jesus diz, você vai praticar. Mesmo que para muita gente não é importante, para você continua sendo importante. Mesmo que muita gente já não dê valor a isso. Sua casa está na rocha ou está na areia, irmão? Sua casa está na rocha ou está na areia? Sua casa está na rocha ou está na areia? Preste atenção numa coisa, irmãos. Há um padrão para aquele que quer viver o evangelho. E um padrão começa com uma porta estreita. Diga isso comigo. O padrão do evangelho começa com uma porta estreita. Diga mais uma vez. O padrão do evangelho começa com uma porta estreita. Tem um livro bom de um pastor conhecido que saiu agora, chama Amor e Renúncias. Vocês podem procurar para adquirir. É um livro que vai ajudar você muito nessa caminhada de encontrar uma porta estreita. Tem um irmão ali que conseguiu. Conseguiu, irmão? Já estava esgotado, mas o irmão conseguiu ali. Conseguiu aonde, irmão? No Amazon? Aqui mesmo, conseguiu aqui mesmo. Porque o princípio do evangelho é uma porta estreita. E se você não tiver uma vida de renúncias, você não vai passar nessa porta, irmão. Se você não tiver uma vida de renúncias, você não vai passar nessa porta, irmãos. Em Mateus capítulo 24, quando Jesus está falando sobre o fim dos tempos, sobre o Apocalipse, Jesus diz, em meu nome, Jesus diz, em meu nome, muitos virão e enganarão a muitos. Olha o que Jesus diz, em meu nome, muitos virão, pregarão e enganarão a muitos. Como que nós não vamos ser enganados por esse tipo de mensagem, irmão? Como que nós não vamos ser enganados? Firme na rocha? Pelos frutos os conhecereis? Para onde está me levando? A porta dessa mensagem continua estreita? Ou está fácil demais? A porta está estreita nesse evangelho? O caminho está estreito nesse evangelho? Presta atenção nisso, irmão. Há um espírito nos últimos dias, um espírito de engano. Um espírito de engano. Esses dias o Arthur me mostrou um vídeo
da inteligência artificial. Foi uma reunião nos Estados Unidos, né, Arthur? Então, estavam todos falando em inglês. Então, a inteligência artificial pegou o tom de voz de cada um, colocou todos para falarem em português e ainda criou o lábio, a leitura labial em português. Porque antigamente se falava em inglês, a gente ouvia português, mas a leitura labial você via que estava falando em inglês, em outro idioma, né? Agora a leitura labial também foi transformada. Eles vão te enganar, irmãos. Esses dias o meu pai quase caiu num golpe. Pai, um beijo, te amo. E para justificar o golpe, meu pai abriu um vídeo do jornal da outra emissora com o repórter César Tralli. Os caras fizeram uma voz, um vídeo com César Tralli, e meu pai estava acreditando. Aí eu peguei o vídeo e abri para ver a leitura labial. E aí quando você abria, a boca estava toda desfigurada, né? Esfumaciada. Então você não conseguia ler o que estava sendo dito, mas você ouvia a voz dele dizendo aquilo. Estamos em dias de engano. Isso eu estou falando só de um engano trivial. Estou falando só de um engano corriqueiro. Quantos aqui já receberam uma ligação dizendo: estou com a sua filha? E agora? E a sua filha estava ali do lado. Quem já passou por isso, né? Ou sua filha estava trabalhando. Estou com sua filha. E está tudo bem, irmão. E vai piorar. Porque nós estamos na era do engano. Agora a questão é: você vai viver nessa era ou você vai viver na palavra? Essa é a questão. Qual reino você faz parte? Qual reino você vai manifestar? Você vai se envolver, se entregar a um reino de engano, ou você vai se entregar e se envolver no reino da luz, no reino de Deus? Se você quer viver no reino de Deus, você precisa se entregar a uma prática de verdades. A palavra em Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim, ó: rejeite as fábulas profanas e tolas. O que são fábulas profanas e tolas? O que é uma fábula? Uma história criada. O que mais? Mentira. Numa fábula tem práticas de fato realizadas ou não? O que Paulo está dizendo: rejeitem as fábulas fantasiosas, histórias fantasiosas. Rejeitem. E eu estou convidando você. Nós precisamos de coragem para rejeitar as fábulas, e nós precisamos de coragem para ter uma vida além de uma confissão verbal. Você pode declarar isso? Jesus, me ajude a ter uma vida além de uma confissão verbal. Você pode dizer isso mais uma vez: Jesus, me ajude a ter uma vida além de uma confissão verbal. O nosso mestre, Jesus, a Bíblia diz que ele é o verbo encarnado. Diga comigo: palavra na veia, no tutano, na carne, lá dentro. Esse é Jesus. Palavra encarnada, o verbo encarnado que habitou entre nós. Esse é o nosso modelo, Alex. O verbo encarnado. A palavra tem que ser encarnada em nós. E Paulo vai dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E Paulo vai dizer: eu estou envolvido com isso. Jesus nos convida para amar a Ele em 4 níveis. Você lembra? Ame ao Senhor de toda a alma, de todo o coração, de toda a força e todo entendimento. Diga comigo: toda a alma, toda a força. Como é que é mais? Eu esqueci, irmão. Todo o coração e todo o entendimento. Vamos de novo. Toda a alma, todo o coração, toda a força e todo o entendimento. São 4 níveis que Jesus nos convida e exige de amor por Ele. Diga comigo: alma, coração, força e entendimento. Você sabia que tem um monte de gente que ama Jesus de alma e coração, mas não ama Ele com força e entendimento?
Para ser completo, são 4 níveis completos. Tem gente que ama ele na alma. Ai, Jesus, estou sentindo que te amo. Amém. Ai, Jesus, estou com uma sensação tão boa de amor. Que bom. Ai, meu coração está repleto de Jesus. Que legal. Como é que está a força, irmão? Como é que está a intensidade? Ah, não, hoje eu não quero. Não, tomara que esse culto acabe, porque eu não estou aguentando mais. Meu Deus, o pastor está me enrolando. Não, porque chega. Como é que está o entendimento, irmão? Você tem crescido no entendimento de quem Jesus é? No entendimento da palavra? Ou os seus 4 níveis estão desregulados? Às vezes existem irmãos também que têm muito entendimento, mas não tem nada de alma. Tem muito entendimento, mas não tem nada de coração. Eu entendo, isso eu já sei, isso eu já sei. Isso eu já sei. Quem tem um amigo assim, um primo em outra cidade, sabe tudo, mas é duro. Não ama. Não ama de coração. Não ama com a alma. Não se entrega naquilo. Diga assim: Espírito Santo, me ajude a equilibrar o meu amor por ti. Diga assim: eu quero ser bom em te amar nos 4 níveis. Quais são os 4 níveis? Alma, coração, força e entendimento. Põe a mão no seu coração e diga: Jesus, eu quero ser bom em te amar nos 4 níveis. Na minha alma, no meu coração, no meu entendimento, em nome de Jesus, na minha força, em nome de Jesus, em nome